Hoje o nosso tema é Novas Arenas, a modernização dos espaços de entretenimento no país. A Copa do Mundo de 2014 fez com que o Brasil passasse por um processo de modernização dos seus principais estádios, visando a adequação ao chamado padrão FIFA de qualidade. Mundial, mas é considerada como a mais moderna do país é a Allianz Parque, do Palmeiras. Para contar pra gente um pouco dessa história de sucesso, aqui ao meu lado o arquiteto e urbanista Edu Rocha, presidente da Edu Rocha Arquiteturas e responsável pelo projeto desse novo estádio. Obrigada pela presença, viu, Edu? Obrigado Prazer a ter você, você aqui. pelo convite, eu fico muito contente com a oportunidade. Prazer é todo nosso. Bom, você que nos assiste ao vivo pode participar enviando sua pergunta para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br, está aí na tela para você conhecer os nossos canais. Ou também participando da nossa enquete lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: as novas arenas brasileiras podem ser comparadas às melhores arenas do mundo? Primeira opção, sim, as novas arenas do país não deixam a desejar a nenhuma arena internacional, em partes, pois as novas arenas brasileiras ainda não têm a infraestrutura ideal. Ou, terceira opção, não, as novas arenas do Brasil estão longe de obter o padrão internacional. Eu aguardo a sua participação, no final do programa a gente vai ver o resultado e o Edu vai comentar um pouquinho com a gente. Bom, Edu, para a gente começar a entrevista, conta um pouquinho para a gente da sua experiência ao longo desses anos e eu gostaria também de conhecer um pouco mais dos projetos que o seu escritório de arquitetura desenvolveu, como arenas esportivas, estádios, casas de espetáculo, enfim. Tem uma gama grande aí para a gente contar. Não sei se uma hora vai dar, hein, gente? Acho que essa hora a gente precisa estar esticando ela um pouco, mas eu vou tentar. A experiência do escritório, a gente já fez mais de 15 milhões de metros quadrados de projeto, muitos projetos de urbanismo, projetos dos mais diversos possíveis. Agora nunca tínhamos feito uma arena, né, na verdade. E a Arena do Palmeiras foi uma oportunidade inicial, uma oportunidade única de fazer esse projeto e que o resultado foi realmente surpreendente, foi um resultado bastante bom. Mas a minha experiência como arquitetura sempre foi, quer dizer, como é que eu penso na arquitetura é uma coisa que vai de dentro para fora, ela não vai de fora para dentro. Tá? Você não consegue fazer alguma coisa que vai de fora para dentro porque ela não se coordena com aquilo que é a percepção humana, o sentimento humano, o conforto, né? Então o espaço precisa ser desenhado para aquilo que ele serve. E existe uma lógica no projeto, existe uma série de restrições num projeto de arquitetura e que também vão desde a parte começa com um desenho industrial, vai para a arquitetura e vai para a parte urbana e vai para o urbanismo, da mesma forma, uma lógica, isso tem uma maneira de pensar, não é uma coisa, não é simplesmente um rabisco. O rabisco ou o risco, ele pode ser uma consequência de um pensamento, mas ele não é a solução do problema, porque senão ele vira um problema. Tá? A gente conhece muitas arquiteturas que são rabiscos que viraram problemas ou não atendem às necessidades. Não é que a estética desse rabisco seja boa ou seja ruim. O problema é a função. Não serve para que foi feito. E esse é o objetivo. E a gente tem uma experiência muito grande, o escritório tem uma experiência muito grande em fazer escritórios corporativos. Esse é o volume de coisas que a gente faz com bastante tranquilidade, que são projetos corporativos. E a gente faz dentro e fora. Quer dizer, faz toda a parte do projeto internamente e do projeto externamente do prédio como um todo, né? Prédio como acabamos de fazer o prédio em Alphaville, do Bradesco Seguros, onde desenhamos o prédio inteiro com toda a parte de arquitetura de interiores, como o prédio da própria Allianz, da Allianz Seguro, não do Allianz Parque, da Allianz Seguro, a Accor, tá certo, que é o desenho do prédio e a empresa dentro. E a Petrobras, no Rio de Janeiro, o novo prédio da Petrobras na Rua do Senado, que é um prédio de 200 mil metros quadrados, com 11 mil pessoas trabalhando dentro. Enfim, essa é a expertise que a gente tem de desenhar arquitetura e desenhar arquitetura de uma forma muito holística, onde tecnologia e a estética e a função fazem parte de um elemento só.
Isso não é olhado separadamente, tá certo? E eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, então tecnologia, eu tinha vontade de fazer engenharia eletrônica, tá certo? Só para você ter ideia da coisa. Então, a tecnologia para mim realmente é um desafio, há grandes mudanças, né? E você está up-to-date nessas histórias. Né? Agora, para quem não sabe, o Edo também é artista plástico, é isso, Edo? Ele começou também a carreira como artista plástico. Esse entendimento que você está colocando da arquitetura vem dessa conexão também com as artes plásticas? Le Corbusier falou uma coisa bacana, né? Que todo artista pode ser um arquiteto, mas nem todo arquiteto é um artista. Tá? Então isso é uma relação onde, se você começa como um artista, não é que eu tenha escolhido isso foi um mero acaso, né? Mas se você começa como artista, você pode até ser um arquiteto, tá? Como eu também fui colega de vários artistas que não foram fazer arquitetura, como o Cláudio Tosi, o outro Cássio Michelani, enfim, alguns outros artistas que estudaram junto comigo, na mesma classe, como o Paulo Caruso, que é o ilustrador, e que, na verdade, eles foram por outros caminhos, né? Eu acabei fazendo também o caminho da arquitetura, apesar de eu ter terminado a faculdade, falei assim, nunca mais vou fazer arquitetura, mas demorou 5 minutos, porque depois, logo em seguida, eu comecei a trabalhar nisso e me apaixonei, e realmente essa pesquisa, essa curiosidade, essa vontade de fazer coisas novas e desenvolver coisas novas. E não deixa de ser uma arte. E a arte continua funcionando, e a arte é muito mais difícil de fazer do que a arquitetura. A arquitetura é mais complexa, mas é uma complexidade que você tem, como é que se diz? Eu tenho limites, tá certo? Eu tenho budget, eu tenho orçamento, eu tenho o que o cliente quer, eu preciso resolver o problema do espaço, do conforto, da funcionalidade, agregar tecnologia a isso, respeitar o meio ambiente para que eu não faça... E aí, agora, e sem dúvida, os aspectos de sustentabilidade. Sempre, em tudo aquilo que eu fiz, desde a primeira vez que eu fiz arquitetura, me incomoda ou fazia parte do processo a ideia da sustentabilidade, né? Por exemplo, nós fizemos uma série da Serasa aqui, né, em Indianópolis. Ela é um prédio que, antes de estar com o Green Building funcionando, ele já era um Green Building Gold. Tá bom? Eu visitei o primeiro prédio que foi o conceito do Green Building, que foi o Audubon Society, que é um prédio em Nova York de uma sociedade que preserva os pássaros. E eles fizeram o primeiro prédio que foi considerado assim, era a primeira conversa do que seria um prédio de sustentabilidade. Então e eu fui visitar ele pela primeira vez, ele tinha sido inaugurado fazia, sei lá, 1 mês, 2 meses. E eu comecei, já era uma coisa que falou, puxa vida, isso é o que vai acontecer com a arquitetura, isso é a tendência, é o caminho, é o modo que vai mudar o processo de sustentabilidade. Então, esse aspecto de sustentabilidade, eu falo há vários anos isso, que é um processo de conservação de energia, tá? Conservação de energia elétrica, a conservação de água, porque a água é uma energia. Parece que agora a pessoa acabou percebendo isso recentemente, né? Na marra. Mas na marra porque o mundo, não sei se você sabe, o mundo está se desertificando, ele está secando, tá certo? Nós estamos desidratando o mundo. Isso não é... Tem fatos no mundo inteiro, em todos os lugares onde existe uma desertificação no mundo. Então a água é um elemento primordial, tá certo? E com isso o ar, que é o CO2, que nós, graças a Deus, conseguimos, nos últimos 100 anos, conseguir quase que destruir o mundo como um todo, né? E poluir essa coisa de uma forma inacreditável, né? Muito bem. Vamos entrar especificamente na questão das arenas. A tendência atualmente, Edo, é o conceito da arena multiuso, é isso? Onde o empreendimento serve tanto para um evento esportivo, enfim, clube de futebol, enfim, como para um local para shows, espetáculos em geral. Essa é a tendência? É o seguinte, quando você tem um estádio, não existe nenhum estádio que possa ter, vamos dizer, seja o suficientemente
rentável somente com um jogo de futebol. Todo o projeto, todo o estádio, se existe um evento que incorpore ao estádio, que é a parte, vamos dizer, do desenvolvimento imobiliário, então você tem um estádio com desenvolvimento imobiliário, ele começa a ser viável. Se você tem um estádio que é só para jogo de futebol, realmente o custo da operação, o custo inicial do estádio é praticamente impagável pelo jogo de futebol, principalmente pelas arrecadações, pelo tipo de situação que a gente tem. Então, ele é inviável, tá? Então, você precisa agregar valor no estádio, e para agregar valor no estádio, você precisa ter outros acontecimentos. Para isso, uma das assuntos que existe é usar o estádio como arena. E a partir do momento que você usa o estádio com arena, você começa então a amortizar o custo da operação, começa a amortizar o custo do investimento do estádio, e o estádio passa a ser um elemento rentável, né? Então, você ter o estádio já desenhado originalmente para você ter shows, eventos, preparado dessa forma, ele começa a ter uma viabilidade diferente. Porque você tem um campo de futebol, vamos dizer, um estádio, tem 25 jogos por ano, 30 se for uma coisa absurda, tá? Se for com outros, mas não é isso, é o que é mais ou menos o processo. E com essa quantidade de jogos, você não paga o estádio. Tá? Então, ele precisa agregar coisas. Então, a arena foi desenhada dessa forma, quer dizer, é um estádio que serve para shows, serve para eventos, tem uma quantidade imensa de lugares que você consegue fazer eventos. Inclusive, recentemente teve esse evento, que agora não lembro o nome, mas dos jogos de multimídia, essa coisa toda, porque o estádio ele pode ser cortado por uma parte e que você tem então um mini auditório de 12 mil pessoas. Então você tem uma cortina que desce e você tem então um lugar para 12, 13 mil pessoas, ou você faz um jogo de futebol para 45 mil pessoas, ou você faz um show de 50 e poucas mil pessoas. Agora, por que isso? Qual é esse tamanho? Por que esse tamanho é bom ou é ruim? Por que os estádios, eventualmente, da Copa que foram feitos têm um problema de dificuldade de encher? Porque são grandes demais, não tem público, é diferente, mudou a disponibilidade. Existe hoje uma série de mídias que você pode ver com muito mais tranquilidade do que você se locomover. Então, mudou a qualidade dessa percepção do que é um espaço grande demais, que quando está um jogo, se não está cheio, fica com uma sensação horrível, né? Sim, parece que teve um estádio, se não me engano, no Nordeste, que teve essa capacidade de ser desmontado uma parte, enfim, para que diminuísse essa questão um pouco da como é que vamos encher o estádio, não tem público. Parece que a cidade inteira, se colocasse a cidade inteira dentro do estádio, mesmo assim não funcionaria. E tem outras cidades que não tem time, quer dizer, então tem mais outro problema, quer dizer, não tem nem o time. Então, se não tem o time, o que vai fazer o estádio lá? Entendeu? Então, esse drama de vamos dizer, desmesuramento, tá certo? De falta de avaliação do que é o potencial de cada um, é que vira um problema, tá certo? Sim, essa questão das arenas multiusos é uma questão nova aqui no Brasil, né? Lá fora parece que isso de alguma forma já acontece. E isso aqui no Brasil é recente? Na verdade é um projeto muito recente. No Brasil nunca tinha tido sempre tem lugares que foram adaptados. Agora mesmo nós entregamos para a Secretaria da Prefeitura uma arena de 20 mil lugares multiuso, tá certo? Mas ela é absolutamente, totalmente multiuso. A única coisa que ela não tem é futebol. E o Allianz Parque é uma arena multiuso que é futebol e eventos e shows. Quer dizer, são duas coisas muito diferentes. Nos Estados Unidos tem muitos lugares ou muitas arenas que têm essa flexibilidade de mudanças, tá certo? Tem flexibilidades de alternativas de uso, coisa que no Brasil nunca era. Futebol é futebol e não se pensa mais nada diferente daquilo. E hoje, quando você vai construir um estádio novo, fazia anos e anos que não se construiu um estádio novo, e vê que realmente o custo de um estádio e a operação do estádio vira um baita de um problema, tá?
Vamos falar especificamente então da questão do Allianz Parque. O que ele representa de novidade em relação aos outros estádios que foram construídos para a Copa? O que foi enxergado de diferente e construído de forma diferente dos outros estádios? Bom, a primeira coisa que eu acho que foi diferente, que para mim foi também uma surpresa muito grande, é que nós, o ano passado, o Allianz Parque foi eleito o melhor estádio do mundo. Foi eleito como the best stadium of the year 2014, comparado com 38 outros estádios do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu nem sabia que a gente estava nessa avaliação, né? E com o dobro do número de votos do segundo colocado. Tá? Então isso para mim é uma surpresa. A outra surpresa é que todo mundo que vai no Allianz, não porque fala para mim, mas eu escuto as pessoas falarem, eles ficam muito impressionados com a qualidade, com o espaço, com a maneira como ele é aconchegante. Tá? Você sabe, os italianos são sempre muito aconchegantes, mas não tem nada a ver, o projeto é assim, é a percepção, é a forma como as cadeiras foram feitas, a forma como a acústica foi desenhada, a maneira como ele é quase como um cesto, né? Quer dizer, ele é uma maneira, vamos dizer, que abraça o coisa, e principalmente a ideia do campo, que ele quase que levanta e, vamos dizer, entra nas cadeiras como uma continuação, e você tem então essa mancha de tons de verde, né? Que faz se o estádio estiver vazio, o olho brilha. E se o estádio estiver vazio, não cria uma sensação de que está coisa. Inicialmente a ideia era fazer umas lâminas como se fossem palmeiras, mas depois eu achei que aquilo ia ficar muito confuso de fazer, e aí eu redesenhei isso como a mancha, como se fosse uma floresta, como se fosse uma mancha verde. Aliás, esse é o tema da torcida. Então, coisas foram acontecendo. O projeto era todo primeiro, inicialmente, de uma chapa metálica, é um desenho que já existia, que parece uma tecelagem que você faz em escola, né? Quer dizer, aquela tecelagem. Aí eu melhorei aquela tecelagem fazendo diferentes larguras e perfurando ela diferentemente para poder o som e a ventilação trabalhar. Ela foi toda desenhada em segmento áureo, então a proporção, quando você olha ele, parece ter uma coisa especial, na verdade a agradável proporção do espaço, a agradável proporção do desenho. É isso que faz ele parecer esteticamente organizado. E o estádio foi todo pré-moldado em concreto, é isso? Essa opção ideal, pensando na rapidez de montagem, né, e no quesito também flexibilidade, como é que foi escolhido o material? Primeiro, por custo, realmente faz sentido. A gente gera muito menos resíduo na obra, porque as peças vêm pré-fabricadas, apesar de muitas delas terem sido moldadas no local, e você tem uma obra mais limpa. Sabe? Cada dia mais a gente trabalha e se estrutura dentro de obras mais limpas, mais organizadas, nesse sentido de não ter desperdício, não ter retirada de entulho desnecessário. A gente tem realmente no Allianz Parque teve uma economia bastante grande de entulho, parte do concreto demolido foi reciclado, o aço foi reciclado e coisas do tipo, né? A gente vai entrar daqui a pouco na questão também da sustentabilidade, mas antes eu queria tocar ainda no ponto da questão da ventilação natural do Allianz Parque, que a estrutura externa é uma espécie de carenagem, é toda perfurada. Isso faz que não só o vento passe, mas também o som, é isso? O áudio. Como é que funciona isso? Como é que você chegou nesse resultado? Na verdade, ela é uma membrana, né? Então você sabe que o som é uma energia. Essa energia, quando bate nessa membrana e a membrana vibra, ela amortece.
tá? E ela, além de amortecer, ela quando passa através das perfurações, ela muda a frequência. Então o som não é um som que incomoda, porque o som que incomoda é aquele que você escuta e que você entende numa situação como essa. Esse é um barulho, vamos dizer, é um som que ele se transforma, é como se fosse um liquidificador sonoro, digamos assim, tá certo? Ele é eficaz? Não é uma coisa perfeita, mas é o suficiente para resolver o problema e para fazer com que o som que é gerado lá dentro, parte dele é amortecido, porque parte dele é gerado diretamente, mas aquilo que sai com uma outra energia. Então o trabalho acústico foi muito bem estudado, do mesmo jeito que a gente estuda para fazer estúdios de gravação, essa coisa toda. Então o estádio primeiro tem uma forma e tem uma carenagem, como você falou, um revestimento que me permite essa atenuação do som. Isso é muito importante, porque uma das coisas mais interessantes que eu já vi, eu particularmente não vou muito a arenas, enfim, não acompanho muito o futebol, mas o dia que eu fui é o barulho das pessoas, né? Daquela vibração, quer dizer, trabalhar esse som foi um ponto muito importante para mim. E é um som agradável, mas quando você vê, quando você está lá dentro, você vê o barulho, e é um barulho que ele emociona e não incomoda. E aí esta que é a, vamos dizer, eu vou te falar que é um mistério, não, mas é um pouco de truque que a acústica permitiu. Agora, muitas dessas coisas de acústica são assim, você planeja, desenha, quer dizer, calcula, e às vezes dá muito certo. Às vezes também não dá certo, mas graças a Deus no Alice deu muito certo. E acho que essa foi a expectativa boa, foi o fato da surpresa positiva que o projeto teve, né? Vamos falar um pouquinho da sustentabilidade, que é um quesito que vocês levam muito em consideração lá na Edu Rocha Arquiteturas, né? Uhum, sem dúvida. Conta um pouquinho como é que é isso. Vocês sempre procuram soluções que restringam o consumo de fontes de energia não renováveis e que garantam mais saúde e bem-estar aos que convivem nos ambientes corporativos, né? Antes do programa começar, o Edu estava comentando aí da importância, né, da questão da sustentabilidade, da utilização consciente da água. Como é que funciona? O que acontece é que, vamos dizer, num estádio tem que regar a grama, tenho que, vamos dizer, e tenho também um espaço imenso para recolher água. Então, no estádio a gente recolhe a água de chuva, trata a água de chuva, e eu tenho, vamos dizer, sobre o baseline de um estádio qualquer, convencional, digamos assim, nós temos uma economia de 70% de água potável. Quer dizer, eu só uso 30% de água, nem é 30%, é 27% de água potável da Sabesp, digamos assim. Essa água nova é essa. E o restante, 40% mais ou menos, é água reciclada. E o outro, os 30% é água que eu não uso, quer dizer, que eu não preciso. Quer dizer, o estádio tem uma economia bastante grande, são quase 600 mil reais, hoje deve ser mais ainda, de economia no consumo de água. E mesmo na eletricidade. A eletricidade hoje você tem uma redução de também praticamente 30 e poucos % do consumo de energia elétrica no estádio, que é uma redução sobre o baseline de referência bastante grande, né? Olha que dados impressionantes aqui que eu tenho. Foram reaproveitados na obra 20 mil metros cúbicos de concreto e 4 mil toneladas de aço provenientes da demolição. Isso também é uma novidade aqui no Brasil, né? Hoje já não é talvez tanto, tá? Porque as pessoas ou as empresas começaram a entender que esse desperdício é uma energia, que esse material é uma energia. E hoje existe uma percepção, existe uma vontade de reciclar. Quer dizer, o lixo, o papel, o plástico, o alumínio, todas essas coisas são recicladas. Mas a gente recicla muito na hora que faz demolições, retrofits, coisas desse tipo, tenta reciclar o maior número possível de materiais, em vez de simplesmente jogar fora, tá certo? Bota fora. Não existe, a gente tenta evitar isso o mais possível, né?
Foi desse aprendizado que saiu o livro Arte, Arquitetura e Aço? Não, é isso? Não, aí Vai, é uma outra história. O livro Arte, Arquitetura e o Aço tem a ver porque eu sempre gostei muito de usar aço e sempre tivemos muita dificuldade de usar aço no Brasil. Recentemente a gente tem conseguido usar aço, e não só o aço, como o aço inox. E também como eu uso o aço inox, por exemplo, o prédio da Vivo em São Paulo foi o primeiro prédio no Brasil em usar revestimento de aço inox. A gente fez um prédio em São Paulo e fez um prédio no Rio. E esses dois prédios usam aço inox na fachada inteira, e isso faz com que eu não preciso limpar o prédio propriamente dito, como também é o caso do Allianz. Eu não preciso limpar, ele está limpo, tá certo? Porque realmente não suja o prédio com a chuva ácida, com poeira, essa coisa toda, porque o aço inox te dá uma percepção de limpeza, e a sujeira gruda de uma forma muito menor do que qualquer outro material. Uma primeira ideia, não sei se eu falei isso antes, mas ele seria ser a Luzinc, que era uma pintura também. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu mudar usando o aço inox. Bom, os palmeirenses parece que aprovaram o projeto. A gente, no começo, o pessoal ficou meio chateado, porque aquelas 5 peças que são na subida das escadas, que seguram a estrutura de todo o telhado, como eu não sabia direito eu não tinha terminado o desenho da estrutura, eu cobri, né? Eu não sabia como é que ia ficar, mas com a evolução do projeto, eu achei que a estrutura ficou tão bonita, ele falou assim, não vou cobrir aquilo, porque é jogar dinheiro fora, quer dizer, pôr dinheiro para cobrir é como se fosse uma calota que não tinha sentido nenhum. Então eu falei, vou tirar, e aí o pessoal parece que reclamou, falei, deixa, no final quando ficar pronto o pessoal vai ver que ficou bom e que não tem o que falar, e discutiu sobre o parafuso, não dá. Eu me lembro na época que os palmeirenses ficaram tão ansiosos que eles colocaram uma câmera em cima, né, para ver as obras, e tinha aquele update, todo dia tinha, já movimentou um pouquinho. A ansiedade era enorme para ficar pronto o estádio. Mas eu falava uma coisa muito importante, a partir do momento que o time tem um campo, que tem uma casa, ele tem um orgulho, e isso vai ajudar muito o time a mudar de patamar. E parece que é isso que está acontecendo, e parece que isso também está acontecendo não só nos sócios torcedores. E agora eu estou desenhando os relógios do Allianz Parque. Uau. Entendeu? Então acho que o primeiro já sai aí até o final do ano. Mais uma vez a gente mostrando que a arquitetura também, essa mudança, né, pode vir tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, quer dizer, olha aí. Agora, eu jamais imaginei que eu ia desenhar um relógio do estádio, mas enfim, faz parte do coisa. Eu fiquei tão entusiasmado, e ele é muito... tem vários desenhos, mas eu já escolhi um que acho que vai ser o eleito. Tô curiosa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de retrofit, que é utilizado quando os edifícios se tornam obsoletos. Edu, na maioria das vezes, essa solução ela é mais viável do que a construção de um prédio novo? Em que casos a gente pode utilizar o retrofit? Bom, o retrofit é uma conversa bastante complexa, né? Porque, obviamente, fazer um retrofit é muito mais fácil, aparentemente, e aparentemente é mais barato, que também não é verdade, do que um prédio convencional. Por exemplo, o prédio da Serasa aqui foi feito um retrofit, tá? Se eu te mostrar as fotografias de como é que eu fiz a escavação no subsolo para refazer a estrutura, para tirar pilar do lugar que precisava, para pôr no outro lugar, para poder... Quer dizer, a complexidade do projeto é muito maior, né? Então, isso é uma coisa. O retrofit vale a pena quando a localização é prime. Se a localização for excepcional, esse é o primeiro ponto. Se o prédio é um prédio histórico, esse é o segundo ponto, tá certo? O terceiro ponto é se a estrutura vale a pena eu fazer o retrofit para aquilo que eu preciso, porque na verdade a estrutura é o principal ponto do projeto. O projeto não pode ter uma estrutura
que não me sirva para aquilo que eu estou destinado a fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura, quero fazer um hotel, o retrofit não dá. Ou eu tinha um hotel, quero fazer um prédio de escritório, vou ter uma quantidade de pilares. Por exemplo, eu fiz um retrofit no Rio de Janeiro do Cine Vitória. Era um cinema e em cima era um residencial. Tá? Então, eu cheguei para o incorporador e falei, olha, o cinema a gente mantém, tanto que é Livraria Cultura, senão foi um projeto muito bacana, muito bem feito. E em cima nós vamos demolir o prédio inteiro e vamos deixar só a fachada e vamos fazer uma nova estrutura. Você está louco, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, não quer fazer? Então vamos fazer. Fizemos do outro jeito. Fizemos um projeto. Quando foi para executar, ele falou, está custando caro demais. Eu falei, não falei? Voltou o projeto do jeito que era antes, de demolir tudo, fazer uma nova estrutura e que o projeto foi feito dessa forma. Por quê? Porque a estrutura é algo que eu não consigo, se eu não conseguir mexer, o prédio é inviável fazer o retrofit. Então, o terceiro ponto é a estrutura. E a outra coisa é, o que vale a pena eu embarcar como tecnologia, e que vale a pena, e o que eu não consigo embarcar, que, por exemplo, se você quer fazer um estúdio de televisão num prédio que vai ser retrofitado, eu preciso saber se vale a pena ou não vale a pena, porque de repente custa mais caro um molho do que a carne, entendeu? Então esse é o drama do retrofit. E o retrofit, ele tem uma vantagem que você não precisa... A aprovação é muito mais fácil, porque o prédio já está lá, e você sabe o que é a aprovação de um prédio, é um inferno, entendeu? E, de uma maneira ou de outra, como você ganha tempo com o retrofit. Por exemplo, nós retrofitamos o prédio, a sede da Souza Cruz, no Rio de Janeiro. Eu construí mais um andar, troquei todos os elevadores, troquei todo o ar-condicionado, que antigamente era pelo teto, eu pus pelo piso, arranquei a fachada do prédio, isso com todo mundo trabalhando dentro. Quer dizer, é viável? Era viável, porque o ponto era importante, o prédio estava no lugar certo, tinha todas as vantagens e que ele servia para fazer esse trabalho. Valeu a pena? Muito valeu a pena. Mas não são todos os prédios que isso pode acontecer. Então, a análise do que vale a pena fazer é uma coisa complexa. Quer dizer, o retrofit também ele pode recuperar o valor do ativo imobiliário, né? Resgatando as suas condições de uso, além da atualização tecnológica. Sem dúvida. A atualização tecnológica é o principal ponto, vamos dizer, do diferencial entre um prédio novo e um prédio velho. Tá? Então, essa avaliação tecnológica é uma coisa. E às vezes eu preciso saber se eu consigo, vamos dizer, incorporar essa avaliação tecnológica nos prédios. Eu falo o seguinte, existia um prédio há um tempo atrás que era um prédio não elétrico. Depois ele passou a ser, um escritório que era não elétrico. Depois você tem um escritório que passa a ser elétrico. Depois você passa o escritório que é eletrônico. E agora nós estamos numa era digital. Qual é a próxima fase? É a holográfica, que cedo ou tarde nós vamos estar entrando nesta nova fase de mudança de comportamento do homem em relação à sua área de trabalho, da sua maneira de ser, enfim, das coisas todas que estão acontecendo por aí, desde da geração mais nova até a geração mais velha, digamos assim. Então, essa adaptação da arquitetura dentro dessas novas tecnologias é um assunto extremamente importante. E nem sempre todos os prédios ou todas as construções estão preparadas para receber estas adaptações de uma forma economicamente viável. Vamos voltar um pouquinho para a questão do Allianz Parque, quando a gente comentou agora há pouco das cores, né, que foram utilizadas nos assentos, que são 3 tons de verde instalados como se fosse uma paisagem. Edu, a intenção foi que, visto de cima, lembrasse uma camuflagem, dando a impressão da continuidade do campo? É isso? Parece que foi inspirado também numa aquarela.
Na verdade, o assunto é exatamente isso como você falou. Era como se eu estivesse vendo uma mata, uma coisa assim, uma floresta, uma camuflagem, como uma camuflagem do exército, uma coisa desse tipo, uma mata dessa maneira. Porém, como é que eu faria isso? E aí vem aquele negócio, quer dizer, não é um desenho que você faz no CAD e fica bom, tá certo? Não é assim. Então eu fiz uma aquarela, tá certo? Com a base, e aí a partir dessa aquarela eu cheguei à conclusão de como é que teria que ser o desenho técnico para a disposição das cadeiras, entendeu? E que é muito interessante, porque ele dá uma sensação de continuidade. Quando você quando o estado está vazio é muito bonito, quando ele está cheio também, e quando ele vai esvaziando ele tem essa percepção do encher e esvaziar, e ele fica coordenado com o campo, com toda a arquibancada, como se fosse uma coisa única, né? Quer dizer, e não dá para experimentar, porque não tem outro local para fazer nenhum tipo de teste, né? Foi o primeiro que foi feito, né, com uma arena. É complicado, tem que estudar, fazer o projeto e arriscar. Tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: tanto na arte como na arquitetura, existe uma coisa que é a criação, a imagem, aquilo que você acha que vai ser, tá? Então você idealiza aquilo e de repente você vai passar aquilo para o papel, ou o desenho, ou a pintura, ou a escultura, ou a arquitetura. É expectativa versus realidade. Aí você, quando o projeto está pronto, ou quando a maquete 1 para 1 está pronta, e você vê aquilo, então aí você percebe, bom, ficou pior, ficou igual, ou ficou melhor do que eu pensei, tá? E o trabalho, a qualidade da arquitetura e a satisfação, porque a arquitetura tem que ter um aspecto de satisfação, tá certo? Eu preciso estar satisfeito com a casa, com o imóvel, com a construção, enfim, ela tem que promover esse aspecto de satisfação. Então eu acho que quando isso fica melhor do que você esperava, que é a grande surpresa de, puxa vida, acertei, quer dizer, aquele negócio, acertou a mão, né? É um pouco isso, quer dizer, você acerta e o resultado fica muito bom, e aí você fica muito satisfeito porque você tem uma satisfação muito grande. Não é um problema só de ego, é um problema de qualidade entre o pensar e o resultado, tá? Então, às vezes, não, satisfação do ego, não, duas coisas diferentes. Até pode ser, você pode alimentar o ego como quiser, mas a grande aspecto é, puxa vida, eu pensei uma coisa e eu consegui concretizar da mesma maneira com que eu tinha pensado, e ficou até melhor porque eu teve uma série de surpresas positivas. Essa é a ideia. Você comentou, Edu, das inovações tecnológicas, enfim, do CAD, das maquetes. Qual a importância dessas inovações para o sucesso de um empreendimento, principalmente um empreendimento grande como do Allianz Parque? O que acontece é que hoje em dia a gente tem ferramentas na área de projetar que a gente consegue avaliar muito o resultado, tá certo? Então, na hora que eu estava te falando disso, das cadeiras e da coisa, a gente conseguiu fazer maquetes eletrônicas. Você não sabe se é fotografia ou se é maquete eletrônica, tá certo? Quer dizer, de tal a perfeição que eu consigo, vamos dizer, hoje com a tecnologia, esse resultado. Então, é muito importante que a gente consiga entender que a tecnologia foi uma ferramenta ou uma ampliação entre a vontade de aquilo que você idealizou como projeto e o resultado do projeto, tá? Então, a visualização desse projeto é que hoje é uma coisa bastante positiva em termos de tecnologia. A outra é a qualidade de como a gente consegue controlar o projeto, quer dizer, os materiais, quantificar os materiais, quantificar a quantidade de peças e produtos que você está, vamos dizer, armazenando dentro do projeto, e principalmente a precisão com que você consegue desenhar hoje, coisa que no passado a arquitetura tinha outras limitações. Hoje você consegue saber as interferências, onde tem interferências de quais
tipos de instalações, por exemplo. Então a tecnologia hoje é uma ferramenta para a arquitetura, o CAD, né? O CAD-CAM, que na verdade ele foi desenhado, foi inventado, né? Para desenhar aviões. E avião você não pode fazer uma asa um pouquinho menor que a outra, tá certo? Coisa que mais ou menos na construção civil acontecia, ficar meio torto e tal, mas até que de uma certa forma acontece que o CAD foi adaptado para a arquitetura e aí essa situação você desenha com muito mais precisão do que até você precisaria, mas isso tudo serve para estruturas metálicas, toda a parte de construção civil de maior precisão e de maior qualidade. Tá? Coisa que no passado a gente usava tijolo, calçava aqui porque o negócio estava torto, coisas que eram primárias e que finalmente a arquitetura ou a construção civil hoje tem um nível de qualidade que, graças a essa tecnologia, as coisas cresceram juntos. Né? A tecnologia ajudou de alguma forma a acelerar alguns processos? Eu acho que sim, ela serviu para entender melhor qual é o desperdício, qual é o encurtar determinadas coisas, tá certo? Qual é a atividade que você pode fazer dentro de uma obra que tem uma maior racionalidade. É mais ou menos que nem a forma como você fazia o carro antigamente na indústria e hoje você faz automatizado com praticamente pouca interferência, vamos dizer, da habilidade humana, né? Então aquele carro que era fabricado segunda-feira, que já vinha meio bêbado, e o carro que era fabricado. Hoje em dia não tem mais isso, quer dizer, você tem uma padronização, você tem uma robotização muito grande. Não que a arquitetura tenha isso, mas a ferramenta usada para esse tipo de coisa também hoje está sendo usada em termos de consolidação disso. Por exemplo, visitei na China uma empresa que até estava querendo trazer isso para o Brasil, de construção metálica, onde eu faço um prédio de 10 andares em uma semana. Uma semana? Um prédio de 30 andares, ele demora um mês. E os impactos disso? Colocar um prédio de... Eu vou te contar uma história mais louca ainda. Quando eu estava na China, eu fui visitar, eu fiquei lá uma semana, né? Então, eu cheguei um dia, no outro dia, eu disse, olha, depois da manhã nós vamos visitar o prédio que nós estamos começando a construir. Aí ele falou assim, olha, esse dia nós não vamos porque choveu demais um dia antes, mas nós vamos no outro dia. O outro dia 50% do prédio já estava pronto. Era um prédio de 3 andares, já tinha um andar e meio pronto. Eu não estou acreditando nisso. E aí eu fiquei lá umas 2 horas, eu estou brincando, quase que terminaram o prédio. Mas na verdade é isso, quer dizer, hoje existem formas de você construir que te permitem uma economia muito grande, diminui o tempo dentro da obra, dentro do site, né, dentro do terreno, evita desperdício, e essa é a tendência da construção ser o mais possível industrializada, né? Então essa é uma das qualidades do aço e é um dos desenvolvimentos do aço. Nós temos feito muitos projetos com estruturas de aço concreto, estruturas mistas de aço concreto. Agora, o Allianz Parque foi construído no mesmo local do antigo estádio. Isso de alguma forma facilitou a concepção do projeto? Sim e não, porque na verdade a gente, quer dizer, eu falo isso não como uma crítica, mas como, quer dizer, o ideal seria que a gente tivesse um pouco mais de terreno, quer dizer, se tivesse mais espaço, tivesse perspectiva, né? Quer dizer, realmente construir dentro de um lugar apertado como era, cria uma logística muito diferente para a construtora. Tá? Então a construtora teve a W Torre, que foi a construtora do prédio, do projeto, que é a dona do Allianz Parque, teve muita, não é que teve dificuldade, mas foi muito mais difícil a logística, com um custo operacional muito mais alto, e fazer uma obra que você praticamente não tinha lugar nenhum para equipamento, caminhões, chegada de material, etc, etc. Então, realmente, por exemplo, foi usado o campo para guardar material, entendeu? Coisas desse tipo. Tudo bem, é uma área boa, mas não é bem assim que se deve fazer. Né? Uhum. Se a arena fosse construída em outro local de São Paulo, fora a questão do tamanho do terreno que você já colocou e
das especificidades do bairro, mudaria muita coisa em relação ao projeto? Eu não mudaria o projeto, apenas é que talvez a gente tivesse uma percepção e perspectiva melhor, né? Eu acho que, por exemplo, quando você vai ver a Allianz Arena na Alemanha, ela tem um visual que você enxerga ela de N lugares, dos 360 graus que você possa ver, ela tem, você enxerga ela, tá certo? E eu acho que a arquitetura tem essa coisa do espaço, né? Quer dizer, tem o espaço interno e o espaço interno, e esse espaço interno ele pode ser avaliado, né? Que nem você vai ver o Domo de Milão, tem uma praça na frente para você ver o Domo. Se você pegar o Domo e construir com prédios todos em volta, você não vai ver direito. Quer dizer, então, essa surpresa, tudo bem, era o lugar que a gente tinha, né? Mas, puxa vida, se a gente tivesse mais espaço, por que não seria, de uma certa forma, muito mais agradável? Né? Bom, a gente tem algumas fotos que daqui a pouquinho a gente vai colocar da Aliança para você, que você ainda não conhece, enfim. Mas antes eu queria conversar com você, Edu, sobre a questão da legislação. Houve algum tipo de burocracia por parte da prefeitura? Essa burocracia que existe no Brasil, de alguma forma, ela pode ser considerada um entrave para empreendimentos? Olha, a burocracia é um aspecto que a gente herda da nossa colonização. Meu avô é português, não posso falar isso. Quer dizer, eu tenho essa... Quer dizer, tem uma coisa cartorial no Brasil que sabe, é uma pena, né? O Brasil é uma pena que a gente tenha tanta dificuldade para conseguir coisas, às vezes, que poderiam ser tão fáceis. Tá? Então, não tem sentido você ter um prédio totalmente sustentável, onde eu jogo água limpa, por exemplo, a água que eu trato na Serasa, grande parte da água que eu jogo no esgoto é limpa. É um prédio sustentável. Tem um prédio que agora que a gente fez que não precisa consumir energia e nem água propriamente dito, porque ele é autossuficiente, tá certo? Não, e daí? Que vantagem eu tenho em fazer isso? Eu deveria ter alguma vantagem, pelo menos que facilitasse, que tivesse que incentivasse, que tivesse um escaninho que andava e não um escaninho que não anda, tá certo? Apesar de ter muito pouca, acho que teve até poucos entraves burocráticos, até houve um pedido da prefeitura de ajudar a entender o que poderia ser agregado na legislação, para que se fosse mudada a legislação para projetos desse tipo, porque não existiam projetos desse tipo. Então eu acho que a prefeitura teve, dentro das suas dificuldades e limitações, porque a coisa, acho que ajudou bastante, tá certo? Eu acho que tem muito ainda para ser feito. A burocracia é uma burocracia que, quer dizer, aquele negócio, hoje em dia o arquiteto e o engenheiro é o responsável pela qualidade do projeto da obra. Existem muitas, hoje, prefeituras fora de São Paulo, que você vai querer construir uma casa, você não precisa aprovar a casa. Você aprova o limite dentro daquele terreno, o limite da projeção da sua casa e um memorial, vão ser 2 andares, vão ser 3 andares, o que for, e está pronto. Ela aprova. Quer dizer, é uma coisa com muito menos burocracia, onde a responsabilidade é sua, não é necessário. Se você fizer uma besteira, se avançar no recuo, fizer alguma coisa, tudo bem, você é punido. Tá certo? Então, eu acho que é essa flexibilidade que pode ajudar a simplificar a burocracia. Tá certo? Porque, de fato, por exemplo, nós fizemos um projeto, agora não vou contar o segredo, mas nem o santo e nem o milagre, mas era assim, a prefeitura aprovava uma coisa, porque o prédio era um prédio tombado, tá? O Condefat dizia que era outra coisa e a gente não conseguia resolver o projeto, porque um falava uma coisa, outro falava outra, um aprovava um negócio, o outro não aprovava. Então, é o seguinte, esta integração entre o que é bem tombado, retrofit, prédio novo,
qualidades, isso tem sido muito trabalhado, inclusive a ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, que eu já fiz parte da vice-presidência, já fiz parte do conselho várias vezes, tem um grupo bastante forte ajudando isso a ter o diálogo entre uma coisa e outra, para a gente poder melhorar esse aspecto. Eu acho que a gente evoluiu muito e tem evoluído muito, e acho que as perspectivas são de evoluir muito mais daqui para frente, né? Bom, eu quero ver as fotos, então, do Allianz Parque. Vou pedir para o pessoal da Switcher colocar para a gente, para que você, que ainda não conhece, dê uma olhadinha aí no projeto e ver como ficou interessante. Olha lá. Essa é uma perspectiva mais aérea, né? Esse é um bird view aí, né? Uhum. Olha lá. Olha, tá vendo aquela parte, vamos dizer, mais redonda, mais oval? É ali que desce uma cortina, não sei se você tem a foto interna, e que pode ser dividido em 12 mil metros, 12 mil lugares praticamente, né? Por exemplo, esse estacionamento, ele teve que ser feito aí, não tinha outro jeito, que é esse prédio cinza que está aí na frente. E, infelizmente, ele tira grande parte da fachada do prédio, né? Não tinha outro jeito, não tinha outro lugar, né? Então, essa é uma das coisas que a gente fica assim meio, puxa vida, né? Esse é um prédio de quadras, tá vendo? Esse aqui tem uma quadra em cima, várias quadras sobrepostas, né? Próximo, por favor. E já é uma foto mais interna. Aí é quando, eu não sei se foi o show do Paul McCartney ou foi o outro show do Roberto Carlos, eles já estavam cobrindo o campo. Paul McCartney falou que foi um dos lugares mais incríveis que ele fez show, que ele mais gostou, que tinha um clima incrível, que a arquitetura, isso eu acho que para mim foi um elogio bastante significativo, né? E aí acho que a gente já está retornando na perspectiva mais aérea. Muito bem, Edu, a gente já está chegando ao final do Urban View. Quero dar uma olhada aqui no resultado da enquete. A pergunta foi: as novas arenas brasileiras podem ser comparadas às melhores arenas do mundo? Olha que interessante o resultado. 0% disseram não. As novas arenas do Brasil estão longe de obter o padrão internacional. 50% disseram em partes, pois as novas arenas brasileiras ainda não têm a estrutura ideal. E 50% disseram sim, as novas arenas do país não deixam a desejar a nenhuma arena internacional. As pessoas já perceberam que, quer dizer, tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa. Tem coisa boa vindo aí feita relacionada às arenas. Eu acho que realmente a gente tem coisas muito positivas, porque antes a gente não tinha nada, tá certo? E agora a gente tem uma porção de oportunidades de arenas bastante boas, bastante bem feitas, com muita qualidade. Então, talvez a única diferença que talvez possa ser comparável é que grande parte das arenas internacionais você tem uma infraestrutura de transporte público, que talvez seja um dos grandes diferenciais, tá? Fora esse é um drama que a gente enfrenta por não ter a mobilidade urbana é um problema, tá certo? Isso a gente não precisa nem explicar e nem falar muito. Por exemplo, uma vez eu fui num jogo de futebol, saí da Inglaterra, peguei um trem, desci no trem a 500 metros do estádio. Como é que você faz isso no Brasil? Não é assim, tá? Quer dizer, você pega o avião, desce no aeroporto, do aeroporto você pega um trem que desce na arena, não vai dar certo, tá certo? Quer dizer, esta facilidade da mobilidade, porque as coisas são plotadas, são colocadas em lugares que são efetivamente importantes, como hub, que é interligação. Então, esse é um dos problemas. Agora, como qualidade de estádio, como qualidade das arenas, eu acho que não temos nada a desejar, entendeu? Muito bem, eu conversei hoje com Edu Rocha, presidente da Edu Rocha Arquiteturas. Edu, adorei a conversa. Obrigada por você ter vindo. Parabéns e sucesso aí nos seus empreendimentos, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi
muito gentil o convite da Urban System, que é uma empresa incrível como planejamento urbano, e obrigado a você por a oportunidade de estar conversando dessa maneira. Imagina, eu que agradeço. Ok. Bom, e obrigada a você pela companhia no programa de hoje. Eu te aguardo na próxima quarta, dia 23 de setembro, às 17 horas. Vamos bater um papo com Orlando Morando, vice-presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, sobre a expansão de estabelecimentos, número do setor, expectativas para o futuro e muito mais. Uma boa semana para você e até lá. Tchau!